Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: OAB comemora 25 anos da Constituição Federal. Os advogados brasileiros foram a força motriz fundamental para que o Brasil viesse a se reconstituir no dia 5 de outubro de 1988. O presidente nacional da OAB homenageia parlamentares e advogados que contribuíram para a Carta Magna. Homenageá-los é uma forma de dizer da importância da Constituição Federal como marco regulatório da sociedade civil brasileira. É necessário celebrá-la, portanto, porque se trata de um importante documento histórico, um projeto de nação. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma solenidade em homenagem aos 25 anos da Constituição Brasileira. A cerimônia foi um reencontro para alguns dos parlamentares que escreveram a Constituição. A cerimônia reuniu ex-presidentes, deputados e senadores, ministros, juristas e advogados que colaboraram para a publicação da Constituição Federal em outubro de 1988. O ato foi aberto pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, que destacou a importância da Constituição como marco regulatório da sociedade brasileira. Homenageá-los é uma forma de dizer da importância da Constituição Federal como marco regulatório da sociedade civil brasileira. É necessário celebrá-la, portanto, porque se trata de um importante documento histórico, um projeto de nação, um equilibrado projeto de nação brasileira. Ele defendeu a reforma política como forma de legitimação das eleições. É chegada a hora, portanto, nos 25 anos da Constituição da República, de também homenagearmos a Carta Constitucional, editando uma reforma política em nosso país. Uma reforma política que atualize e aprofunde a democracia. Não uma reforma contra a atividade pública, mas uma reforma política que mantenha na atividade pública tantas mulheres e homens de bem e incorpore tantos outros. Durante os discursos, a Carta Magna, promulgada pelo então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, foi homenageada como símbolo de democracia, liberdade e justiça social no Brasil. A Carta de 1988 resultou de uma longa e renhida luta levada a efeito por homens e mulheres das mais variadas origens e idades, que arriscaram a própria vida e liberdade para que nós hoje pudéssemos viver em paz e segurança. O senador José Sarney, o primeiro a jurar a Constituição, lembrou que a Lei Maior assegurou a tranquilidade institucional do país. Eu acho que nesses 25 anos que hoje nós celebramos, eu acho que nós devemos ressaltar, mais do que a Constituição, o resultado que ela deu ao país. É o período maior da nossa história em que não tivemos nenhum problema institucional com uma Constituição. É a Constituição de 88. Ela assegurou uma tranquilidade institucional capaz de atravessar problemas muito sérios. Atravessou problemas econômicos internacionais, problemas econômicos internos, problemas institucionais como o impeachment que tivemos que votar. E durante esses 25 anos, nenhuma prontidão militar, porque o elemento militar desapareceu das instituições, das decisões políticas do Brasil. Esse é o que nós devemos ver, o resultado e a certeza como ela foi feita e como ela acertou nos seus objetivos. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos homenageados da OAB e que em 1988 era deputado, falou do papel relevante da Constituição em dar um olhar social ao país, além de trazer conquistas aos trabalhadores brasileiros. Este olhar social sobre o país marca profundamente a Carta e garante sua atualidade numa época de intensas transformações. Nesse sentido,
A Constituição de 88 fez mais do que promover o encontro da sociedade com a nação. Ela foi uma antevisão política e social do século XXI. A mobilização dos trabalhadores proporcionou conquistas como o direito de greve, a liberdade de organização sindical, a jornada de 44 horas semanais, a ampliação da licença maternidade por 120 dias e a licença paternidade. O vice-presidente da República, Michel Temer, também recebeu homenagens. Ele é o responsável pela redação do artigo 133, que garante a indispensabilidade e a inviolabilidade do exercício do advogado para a administração da justiça. Em sua fala, Temer ressaltou a participação dos advogados para a convocação da Constituinte. Os advogados brasileiros foram a força motriz fundamental para que o Brasil viesse a se reconstituir no dia 5 de outubro de 1988. A cerimônia de 25 anos da Constituição Federal homenageou o relator-geral da Assembleia Constituinte, Bernardo Cabral. Ele lembrou que, na época, houve um rumor que a Assembleia seria fechada, que ela não ia adiante e que ela não duraria. Havia o rumor de que ela ia ser fechada, que ela não ia adiante, que ela não duraria se porventura fosse promulgada a Constituição mais de 6 meses, que ela tornaria o país ingovernável. Ulisses foi para a tribuna e disse: nós viemos aqui para escrever uma Constituição, não para ter medo. E no meio da Constituição, porque vocês sabem que o fio condutor filosófico dela todo é o homem, começa com o ser humano, como aqui já foi registrado, mas ele fez esta profecia notável, 27 de julho de 1988, poucos meses antes da promulgação. Esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. 25 anos decorridos, a sua profecia foi devidamente consolidada. Os protagonistas da promulgação da Carta Magna, inclusive os advogados que prestaram essencial trabalho de assessoria aos constituintes, também foram homenageados. O ato organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em comemoração aos 25 anos da Constituição Federal homenageou os protagonistas da Carta Magna, inclusive os advogados que prestaram essencial trabalho de assessoria aos constituintes. A Lei Maior, promulgada em outubro de 1988, está em vigência há mais tempo que as anteriores. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Para constituintes, juristas e advogados homenageados pela OAB, a Constituição de 88 deve ser comemorada. A Constituição, que está durando mais tempo, sem traumas, sem conflitos maiores, e mesmo os conflitos que aparecem, ela tem instrumentos para solucioná-los dentro da democracia. Então, é realmente para comemorar. Mas os avanços sociais e o poder de denúncia é importante porque garante a liberdade. Há outras conquistas que realmente precisam ser melhor implementadas, mas é um marco que, junto com as transformações sociais que houve na sociedade, com a mobilização da sociedade, cada dia mais avança mais. Ela simboliza o marco histórico do fim da ditadura militar que tomou conta do país desde 1964 e acabou com as eleições diretas para a presidência da República. Além disso, a Carta Magna garantiu aos brasileiros os direitos fundamentais, como acesso à justiça, saúde, educação e lazer. Uma bela homenagem da OAB aos 25 anos da Constituição, que é, com certeza, uma das grandes conquistas do nosso país. E você confere no próximo bloco. Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas levanta as principais dificuldades enfrentadas pelos advogados. Hoje existe um grande leque de violações. A princípio, ocasionado pelas próprias autoridades que não respeitam o nosso artigo 7º, que garante todos aqueles direitos advogados, mas pelo próprio desconhecimento, muitas vezes, da classe, das suas próprias prerrogativas. O Conselho Federal da OAB se reúne para dar concretude ao sistema da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia.
Teve a finalidade de dar mais efetividade à defesa das prerrogativas. Então, na prática, a Procuradoria hoje, que tem uma estrutura física e de pessoal, com advogados contratados especificamente para atuar nessa área, ela acaba, digamos assim, atuando nos processos judiciais e administrativos, acaba atuando nas negociações com os órgãos públicos, no atendimento e na orientação direta dos colegas que nos procuram. O programa OAB Nacional volta em instantes. No primeiro Encontro Nacional da Defesa das Prerrogativas, que ocorreu no Conselho Federal da OAB, foram discutidas as principais soluções a serem empreendidas pela instituição na defesa dos advogados. Durante o evento, os presidentes e representantes das comissões de defesa de prerrogativas discutiram os principais problemas que hoje são enfrentados pelos advogados. Entre eles estão a estruturação do trabalho do Conselho Federal da OAB, a defesa das prerrogativas e valorização da advocacia, planejamento da campanha nacional de prerrogativas e valorização da advocacia, honorários advocatícios, acesso dos advogados aos prédios do Poder Judiciário em condições de igualdade com juízes e promotores, inclusão da matéria relativa às prerrogativas dos advogados como conteúdo necessário dos concursos públicos para cargos que tenham relação direta com o exercício da advocacia, acesso dos advogados aos clientes no sistema prisional, atendimento aos advogados por juízes, promotores e pelos órgãos da administração pública direta e indireta, bem como acesso aos processos judiciais e administrativos. Tratamento dado aos advogados de defesa no juízo criminal pelos meios de comunicação, programação de agenda para a realização das caravanas de prerrogativas. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, declarou que a defesa das prerrogativas é o ponto central das ações da OAB desde o início de gestão. Já o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, José Luiz Wagner, afirmou que o momento é de reflexão sobre o que já foi e o que ainda será feito de agora em diante. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Leonardo Ascioli, falou das principais prerrogativas profissionais dos advogados no país. Hoje existe um grande leque de violações. A princípio, ocasionado pelas próprias autoridades que não respeitam o nosso artigo 7º, que garante todos aqueles direitos advogados, mas pelo próprio desconhecimento, muitas vezes, da classe, das suas próprias prerrogativas. O desconhecimento da lei e também o desconhecimento de que a ordem e a nossa comissão ela está atenta e já é um instrumento para a reação a essas violações. Mas hoje, elencando rapidamente, nós temos a questão do sigilo, né, das comunicações entre advogado e cliente. Nós temos também a questão do acesso aos autos em processos judiciais e inquéritos, é algo que ocorre, inclusive, de forma muito presente, não só no judiciário, mas também nos órgãos da administração pública federal, agências reguladoras, CAD, enfim, e outros órgãos e empresas públicas e autarquias. Também algo que nos preocupa sobremaneira é a violência contra os colegas advogados, homicídios que têm vitimado os colegas no Brasil todo, como o caso do Pará, também no Rio Grande do Norte, onde a comissão compareceu. Também a questão do comparecimento do advogado perante o juiz, do recebimento dos juízes pelos advogados e uma série de outros casos que a OAB tem atuado através da sua comissão federal, mas também com o apoio dos nossos colegas das comissões estaduais. Ao final do encontro, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas fez um balanço dos principais problemas apontados pelas autoridades. Um deles é a questão do desrespeito às prerrogativas dos advogados. Advogados que estão sendo presos, mantidos presos em presídios comuns, quando teriam direito à sala de Estado Maior. Advogados que têm sido, como no interior do Pará, inclusive assassinados no exercício da profissão. Advogados que não são recebidos por magistrados, por integrantes do Ministério Público, advogados que não têm acesso aos autos de processos judiciais ou administrativos. Então, situações muito graves. Um outro aspecto bastante importante é a questão relativa ao aviltamento dos honorários advocatícios.
O que se vê hoje no país é o Poder Judiciário, particularmente quando do outro lado da ação está fazendo a pública, fixando honorários completamente ridículos, incompatíveis com o valor do processo, o valor econômico do processo, com o trabalho do profissional, com a própria necessidade de sobrevivência e de manutenção da estrutura administrativa do advogado envolvido na causa. Ele falou também quais as medidas que o Conselho Federal da Ordem irá tomar com relação às prerrogativas colocadas em questão. No que diz respeito à questão dos honorários, o Conselho Federal tem atuado, particularmente através da Procuradoria Nacional, tem atuado junto aos tribunais superiores e aos tribunais regionais federais, junto aos colegas quando esses solicitam, pleiteando a fixação de honorários dignos. As seccionais também têm atuado na sua alçada de competência junto aos colegas. No que diz respeito às questões das demais prerrogativas, estamos discutindo alternativas, inclusive uma proposta de uma campanha educativa, tanto nas faculdades de Direito quanto nos órgãos públicos em geral, a exigência de que nos concursos para os órgãos públicos, principalmente naqueles que têm uma relação direta com a advocacia, que seja incluído no edital desses concursos as matérias relativas às prerrogativas da advocacia, de forma a forçar que esses cidadãos, quando assumam os cargos, tenham conhecimento da legislação que regula a atividade do advogado. Presidentes de comissões de defesa de prerrogativas de todo o Brasil se reuniram no Conselho Federal da OAB para tratar sobre o assunto. A luta em defesa das prerrogativas dos advogados tem sido uma das principais causas abraçadas pelo Conselho Federal da OAB. O presidente nacional da Ordem lembrou durante o encontro que essa foi a primeira resolução tomada pela diretoria da entidade logo no início da atual gestão. Criamos a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, da OAB, e instituímos o Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. O objetivo do encontro foi dar concretude ao sistema da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, por meio das experiências vividas em cada estado brasileiro. No primeiro momento, nós vamos ouvir relatos das seccionais, das principais violações e problemas com relação às prerrogativas profissionais da classe dos advogados e também colher sugestões e ouvir experiências positivas dessas seccionais e poder implantá-las dentro do nosso Sistema Nacional de Proteção de Prerrogativas, que é formado pela Comissão Nacional e também pela nossa Procuradoria de Prerrogativas. O presidente destacou também as ações que vêm sendo empreendidas ao longo deste ano, como a busca no Senado Federal pela criminalização da violação das prerrogativas. Esse é o primeiro ponto, aumentar a pena, como estamos lutando, para 2 a 4 anos no Senado, para quem violar as prerrogativas. Criar o tipo penal específico, violar prerrogativa de advogado. É o segundo. E terceiro, dar legitimação ativa para a OAB Nacional e a OAB Seccional, conforme o nível da autoridade, requisitar a instauração de inquérito e ter legitimidade para ação penal subsidiária. A Ordem mantém, através do canal de prerrogativas, um portal exclusivo para tratar do tema, que trabalha em conjunto com perfis no Facebook e Twitter e traz informações sobre as principais ações da entidade na área. Além disso, a OAB criou a Ouvidoria dos Honorários para recolher informações e reclamações dos profissionais que tiverem seus honorários aviltados. E demonstra também, a partir da criação da Ouvidoria Nacional dos Honorários, o nosso compromisso com esta campanha que foi lançada pelo Conselho Federal, campanha nacional de valorização dos honorários advocatícios. Honorários dignos, uma questão de justiça. Presidente, me permita, mas eu quero aqui fazer também o comercial da nossa campanha Honorários Dignos, uma questão de justiça, que está colocado no nosso selo também. Quando nós lançamos a nossa campanha nacional de valorização dos honorários, nós lançamos a campanha com a ideia de que todas as seccionais do Brasil, e isto foi uma deliberação do Colégio de Presidentes da OAB, estarão, de uma forma ou de outra, também encampando esta campanha. Se o advogado não tem o livre exercício da advocacia, não tem a possibilidade de contestar, de protestar, de se manifestar livremente, efetivamente a nossa
profissão perde muito sentido. E depois do intervalo você vai ver. OAB discute PEC que traz mudanças na nova regulamentação para medidas provisórias. E ainda, presidente da OAB Paraná fala sobre afastamento do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Cleiton Camargo. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da reunião da comissão especial que analisa mudanças no processo de análise das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. A PEC 70 de 2011 determina a análise das medidas provisórias pelas comissões de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara e do Senado nos primeiros 10 dias de tramitação em cada uma das casas. A OAB se fez presente nessa importante discussão sobre a PEC, que quer dar uma nova regulamentação à medida provisória, para dizer que o Congresso Nacional não pode ser diminuído em seu papel legislativo e de que o uso das medidas provisórias não pode ser feito de modo abusivo, desrespeitando a urgência e a relevância constitucionais que são pressupostos para a edição de medidas provisórias. A Ordem deixou claro seu apoio às mudanças implementadas pela PEC, que impede os assuntos caronas ou o tratamento de uma determinada medida provisória de temas distintos que não possuem qualquer pertinência com o versado pela MP. Essas emendas caronas, elas transformam a relação do Executivo com o Congresso em uma relação imprópria e dificulta o trabalho dos próprios parlamentares. Além do que, não é adequado que um determinado tema seja tratado como carona em outra medida provisória que versa sobre assunto distinto. De acordo com as regras atuais, a MP vigora por 60 dias e pode ser prorrogada por tempo igual. O prazo para votação nas duas casas legislativas é de 45 dias. Depois disso, se não for votada, ela passa a trancar a pauta da casa em que estiver tramitando. Já na nova proposta, caso as comissões não votem as medidas dentro do prazo, a decisão caberá ao plenário e o tempo para a votação também muda. Além disso, caso a MP não seja admitida na Câmara, será transformada em projeto de lei de regime de urgência e passa a tramitar como um projeto comum. O presidente nacional da Ordem se mostrou favorável à regulamentação das medidas provisórias. Trouxemos, portanto, a palavra da advocacia brasileira favorável a uma regulamentação das medidas provisórias que evite o abuso e discipline-a de tal modo a assegurar a competência do Congresso Nacional de editar os atos normativos, porque essa é a sua função principal. Os parlamentares concordam com outros dispositivos da PEC 70, como a proibição da reedição, na mesma sessão legislativa, de matéria constante de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido efeito por prazo vencido. Na última semana, o ex-presidente do Tribunal de Justiça e ex-desembargador do Paraná, Cleiton Camargo, foi afastado devido a uma investigação do CNJ. O nosso programa mostra agora mais detalhes desse caso em entrevista com o Dr. Juliano Breda, presidente da OAB Paraná. A TV OAB recebe hoje o presidente da OAB do Paraná, Dr. Juliano Breda. Seja bem-vindo ao programa, presidente. Eu queria que você me contasse a respeito do afastamento do ex-desembargador e ex-presidente do Tribunal do Paraná. Realmente, o CNJ determinou o afastamento em instauração de um processo administrativo disciplinar contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, cassando, inclusive, o pedido de aposentadoria que ele havia feito, sob o pretexto de que esse ato teria sido praticado de forma a se evadir do processo disciplinar que já estava, inclusive, pautado para ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma investigação bastante aprofundada, detalhada por parte da Corregedoria Nacional. Já há algum tempo o nosso Estado vivia aí sob esse espectro das denúncias que rondavam o Poder Judiciário e especialmente a figura do ex-presidente, e hoje, de forma extremamente motivada, fundamentada, nós temos então uma decisão do Conselho Nacional de Justiça esclarecendo uma série de episódios lamentáveis em relação
ao Poder Judiciário do nosso Estado, mas eu tenho a certeza de que cada vez que o CNJ toma medidas dessa natureza, nós estamos contribuindo para uma justiça no futuro cada vez mais austera, mais transparente, com maior seriedade, e é isso que a sociedade inteira espera de nós. E quais os pontos irregulares que o CNJ apontou no tribunal? Olha, basicamente a Corregedoria acusa o ex-presidente do tribunal, que evidentemente vai se defender ao longo do processo com todos os meios inerentes à ampla defesa, ao contraditório das acusações que lhe pesam. Mas o relatório da Corregedoria, que foi muito contundente, centra especialmente as suas imputações em um enriquecimento por parte do ex-presidente do tribunal absolutamente incompatível com os seus vencimentos, citando aspectos patrimoniais, operações financeiras, tudo isso apoiado por provas que se apresentaram bastante substanciais. Portanto, foi uma decisão que levou em conta fatos que realmente surpreenderam a todos nós. E, presidente, há quanto tempo o CNJ já vem investigando o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná? Olha, esse é um procedimento sigiloso, que nós não tínhamos acesso até essa decisão. Mas eu acredito que algo em torno de 6 meses deve ter sido o prazo médio aí dessa investigação feita pela Corregedoria. Foi uma investigação rápida e muito detalhada. Doutor Juliano Bredo, quero agradecer a sua participação no programa OAB Nacional. Eu que agradeço, sempre que convidado, aqui estarei. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre esse caso, pode acessar o site da OAB, é www.oab.org.br. Até logo. O programa OAB Nacional volta em instantes. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil fez uma homenagem aos 4 autores que estavam presentes no lançamento de seus livros e ressaltou a importância em celebrar a cultura e o conhecimento jurídico. Importantes obras que são de uso obrigatório, de consulta obrigatória por todos os advogados e todos os operadores do direito. O secretário-geral da OAB, Cláudio de Souza Pereira Neto, falou sobre a obra Princípios Jurídicos, escrita pela conselheira do Conselho Nacional da Justiça, Gisela Gondim. O livro, escrito pela doutora Gisela Gondim Ramos, é um livro importantíssimo. A doutora Gisela Gondim, além de advogada militante, é também uma jurista de altíssimo nível. Produziu o principal trabalho brasileiro sobre o Estatuto da Advocacia. A conselheira Gisela Gondim falou sobre a sua obra. A ideia era essa mesma, não era criar nada de novo, mas simplesmente dar uma nova visão em cima de um assunto que é tão difícil para a gente no dia a dia e que, na verdade, influencia bastante, né, a advocacia no dia a dia, a cidadania no dia a dia. Então, como todo escritor, a gente espera só que realmente ele seja bastante útil a todos no dia a dia. A presidente da Comissão Especial da Mulher Advogada, Fernanda Marinella, estava presente e homenageou a autora do livro Rimando e Aprendendo Direito, Thaís Fernanda Bizarria. A obra agrada estudantes porque facilita, com certeza, o aprendizado do direito, mas também agrada muitos advogados e leigos que buscam esse desafio. A autora Thaís Fernanda Bizarria falou da emoção em lançar sua obra. Estou extremamente feliz e lisonjeada em lançar a obra Rimando e Aprendendo Direito aqui na OAB Federal. A obra Rimando e Aprendendo Direito foi elaborada a partir do momento que eu resolvi unir as minhas 2 paixões, o direito e a poesia, e para facilitar também o aprendizado jurídico. O lançamento dos livros contou também com a presença da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Cristina Peduzzi. O presidente Marcos Vinícius fez uma homenagem e falou da sensibilidade da ministra
com os pleitos da advocacia e da cidadania. Sem dúvida alguma, a ministra Peduzzi tem sido muito atenta, e a conselheira Gisela Gondim Ramos bem o sabe, a todas as causas que demandam a observância do devido processo legal, das prerrogativas da advocacia e da essencialidade da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado e professor de Direito Tributário Geilson Salomão Leite, autor do livro Extinção do Crédito Tributário, falou da emoção de lançar o livro em casa. O que nos honrou sobremaneira na coordenação desse livro foi poder homenagear um dos maiores vultos do direito tributário brasileiro, que é o professor José Souto Manuel Borges, que este ano celebra, Estefânia, 80 anos bem vividos, ainda com plena capacidade laboral, intelectual e atuando mais na advocacia consultiva. Uma obra que é concatenada didaticamente com diversos artigos que enfrentam todo o tempo. Portanto, parabéns pela iniciativa, pela obra e pela justa homenagem ao professor José Souto Manuel Borges. O presidente da OAB do Distrito Federal, Ibanez Rocha, parabenizou mais um autor que estava presente, que lançou a obra Evolução do Futebol e das Normas que o Regulamentam, do advogado Maurício de Figueiredo Correia da Veiga e Fabrício Trindade de Souza. Maurício, para nós todos, é um advogado de sucesso. Além da genética, a dedicação, a amizade. E é daqueles casos, presidente Marcos Vinícius, que passam, inclusive, as gestões. Ele foi presidente da Comissão de Direito Esportivo, na gestão do meu antecessor, Dr. Francisco Caputo, e eu tive a honra de convidá-lo para integrar a comissão, cargo que ele aceitou, está lá nos auxiliando. Isso tudo pela alegria do trabalho que ele desenvolve, tratando de tema que para muitos é um tema bastante complicado. Maurício de Figueiredo Correia falou como surgiu a ideia de escrever a obra e fez agradecimentos. Esse livro ele surgiu fruto de duas paixões, o direito e o esporte. E eu digo que ele é encantador porque já foi registrada aqui a importância da justiça desportiva, por exemplo, com seus princípios de celeridade, que são princípios que são observados, está no artigo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e que poderia e deveria ser implementado, na medida do possível, evidentemente, em todos os ramos do Poder Judiciário. O meu agradecimento também ao presidente Ibanez, porque para mim também é motivo de orgulho e honra fazer parte da Ordem, agora como vice-presidente da Comissão de Direito Esportivo, mas sempre opinando e fazendo o melhor em prol do esporte e principalmente do direito desportivo. O presidente Marcos Vinícius agradeceu a presença dos autores que lançaram suas obras e de todas as autoridades presentes. Queremos aqui saudar todos e que todos se sintam integrados e bem-vindos a esta família OAB. Muito obrigado. Sobral, o homem que não tinha preço, conta a história de um grande defensor do direito. E o lançamento do documentário, que teve o apoio do Conselho Federal da OAB, foi um grande sucesso e contou com a presença de centenas de pessoas. Heráclito Fontoura Sobral Pinto foi advogado, conselheiro federal da OAB e defensor dos direitos humanos. Viveu momentos políticos importantes desde a ditadura até a Constituinte. Sobral Pinto, que nasceu na cidade de Barbacena, Minas Gerais, e foi formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, traçou seus 98 anos de vida com muita garra e luta pela liberdade. Exemplificar através de um vulto histórico, de um homem destemido, um bravo defensor da cidadania e dos valores humanos, exemplificar o quanto que o advogado é essencial e indispensável para o devido processo legal, para o direito de defesa, para o respeito ao ser humano, para um país que se quer plural, democrático, diversificado, um país em que um homem conservador é capaz de defender um homem de esquerda, porque acredita no ser humano acima de todas as coisas. O lançamento do filme Sobral, o homem que não tinha preço, contou com a presença do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado. Ele falou da emoção da OAB estar apoiando o documentário de um homem que lutou tanto pela advocacia e pela cidadania. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é que se sente bastante honrado, feliz,
muito privilegiado por participar deste momento como apoiador da realização e da divulgação deste belíssimo filme documentário. Sem dúvida alguma, registrar, celebrar Sobral Pinto significa enaltecer toda a advocacia brasileira. A ideia de fazer o filme veio da neta de Sobral Pinto, Paula Fiuza. A diretora do documentário conta como surgiu o desejo de contar a trajetória política do avô, que sempre lutou pela justiça, pela liberdade e pelas causas democráticas do Brasil. Essa história surgiu de um desejo, antes de mais nada, um desejo de neta, né? Uma vontade de resgatar a figura do meu avô, de pesquisar mais sobre a vida dele e também por achar que tem muito pouco registro histórico dele. Ele é uma figura muito importante na história do Brasil, né? Desde o começo do século passado, que ele era um exemplo de ética, de coragem, de luta pela justiça. Era uma pessoa totalmente independente, que obedecia unicamente à sua própria consciência, que é uma coisa que está em falta nos nossos dias. Já o produtor do filme, Augusto Cazé, demonstrou sua satisfação em ter seu nome neste longa-metragem e falou da alegria de produzir um filme de Sobral Pinto, que lutou tanto pelas causas da sociedade. Fazer esse filme, na verdade, além do orgulho e cada vez mais com o passar da produção e com o próprio, assim, eu conhecendo mais profundamente a vida do Sobral Pinto, eu percebi que ali ele não estava mais um personagem, para mim ele passou a ser um herói. Uma bela oportunidade para conhecermos mais sobre esse grande personagem da história jurídica. E hoje nós ficamos por aqui. Continue ligado na TV OAB através do nosso portal oab.org.br.